Olá, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa sexta-feira. A agência reguladora britânica informou que as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca podem ser usadas como reforço contra a Covid. Aqui no Brasil, essas doses são indicadas para idosos e pessoas com a imunidade comprometida. A agência que regula o uso de medicamentos no Reino Unido aprovou a inclusão das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca nos programas de doses de reforço contra a Covid-19. A mudança regulatória foi confirmada, mas sem especificar os grupos de pacientes que a aprovação envolve. Em agosto, o ministro britânico da Saúde informou que um esquema para reforçar a eficácia vacinal começaria em setembro, com os mais vulneráveis no começo da fila. No Brasil, alguns estados já começaram a administrar a terceira dose, mas o calendário do Ministério da Saúde prevê que essa nova etapa comece na próxima quarta-feira em todo o país. Os dois primeiros grupos a receberem a dose extra serão os idosos com mais de 70 anos e pessoas com baixa imunidade, os imunossuprimidos. O Ministério informou que a imunização deve ser feita preferencialmente com uma dose da Pfizer ou, de maneira alternativa, com a vacina de vetor viral da AstraZeneca ou da Janssen. E a BioNTech defende a aprovação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. Os estudos já estão prontos para serem publicados e submetidos às agências reguladoras. A farmacêutica BioNTech afirmou que vai solicitar em órgãos reguladores de todo o mundo a autorização para usar sua vacina contra a Covid-19 em crianças de até 5 anos de idade. O laboratório já se prepara para divulgar os resultados de estudos com crianças nas próximas semanas. Também existem planos de buscar a aprovação na imunização em crianças de 6 meses a 2 anos. As etapas finais de produção estavam sendo ajustadas para envasar uma versão pediátrica em dose mais baixa da vacina. Atualmente, o imunizante da Pfizer é aprovado para adultos e jovens de pelo menos 12 anos. A China está na frente na redução do limite de idade em sua campanha de imunização. As autoridades sanitárias do país aprovaram em junho o uso emergencial da vacina Sinovac em crianças de até 3 anos. O Chile, que dependeu muito da vacina Sinovac, aprovou este mês o uso do imunizante em crianças acima de 6 anos de idade. No esporte, o craque Neymar fez um desabafo após se tornar o artilheiro em eliminatórias sul-americanas na quinta-feira. Não sei mais o que tenho que fazer para que comecem a me respeitar. Visivelmente incomodado após o jogo disputado em Recife, o jogador falou: "Estou muito contente, muito feliz com a ajuda de meus companheiros, mas não sei mais o que eu tenho que fazer com essa camisa para a galera começar a respeitar o Neymar." Ao ser perguntado sobre esse incômodo, o astro do PSG garantiu que as críticas são de todo tipo e vêm há muito tempo. Antes do superclássico com a Argentina no domingo em São Paulo, suspenso por uma suposta violação de protocolos anti-Covid por parte de jogadores argentinos, Neymar foi criticado na imprensa e nas redes sociais por supostamente estar acima do peso. O jogador e a comissão técnica negaram essa informação. E ainda falando de esporte, Lionel Messi fez os 3 gols da vitória da Argentina sobre a Bolívia nas eliminatórias e superou o recorde de Pelé como artilheiro de uma seleção sul-americana. O ídolo de 34 anos chegou a 79 gols pela Argentina e ultrapassou o brasileiro com 77 pela seleção brasileira em jogos oficiais do torneio continental. Com lágrimas, o agora atacante do PSG disse que esperou muito por isso ao falar com jornalistas no final da partida. O jogo de quinta-feira também marcou o reencontro do argentino com a torcida depois de ter conquistado a Copa América sobre o Brasil em julho, no Maracanã. O astro igualou o recorde de Pelé aos 14 minutos da partida contra os bolivianos. Mudando de assunto, 2 pulseiras da rainha francesa Maria Antonieta, cobertas com mais de 100 diamantes, serão leiloadas em novembro. O sonho de qualquer mulher. 2 pulseiras cobertas com mais de 100 diamantes. As joias pertenceram à rainha francesa Maria Antonieta e vão ser leiloadas pela primeira vez em Genebra, na Suíça.
Esses diamantes são extraordinários não apenas pela procedência, mas também por causa de como foram feitos. São 112 diamantes de lapidação antiga. As menores pedras possuem 1 quilate, enquanto as maiores, localizadas no centro, chegam a ultrapassar 4 quilates. Cada uma das pulseiras tem 3 fileiras de diamantes e podem ser unidas para formar um colar. As joias serão leiloadas juntos de valor estimado a entre 2 e 4 milhões de dólares. No total, nós temos entre 140 e 150 quilates de diamantes, o que é incrível. O valor da joia já é enorme e ainda tem o fato de ter pertencido a Maria Antonieta, assim como diz a inscrição dentro da caixa. Segundo a Christie's, as pulseiras foram desenhadas pelo joalheiro Charles August Baumer em Paris em 1776 e encomendadas pela própria Maria Antonieta, que 2 anos depois se tornaria a rainha da França. Cerca de 15 anos mais tarde, a Revolução Francesa começou e Maria Antonieta e Luís XVI foram guilhotinados em 1793. Antes de tentar fugir da França com o marido e os filhos, a rainha mandou as joias para Bruxelas. Da capital belga, elas acabaram nas mãos de pessoas próximas na Áustria, seu país de origem. Que lindas! E olha, amanhã completa 20 anos dos atentados de 11 de setembro. E para relembrar um pouco esse episódio, nós vamos conhecer agora a história da Karen Baker. Na época, ela era uma especialista em comunicação de crise no Pentágono. Karen Baker trabalhava no Departamento de Relações com a Imprensa do Pentágono no dia da tragédia do 11 de setembro de 2001. Apesar da função, a especialista em comunicação de crise nunca imaginou que teria que anunciar a morte de amigos. Quando o voo 77 da American Airlines colidiu com a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Baker pensou inicialmente que uma bomba havia explodido no prédio. Foi uma explosão enorme, seguida de um tremor. Não entendi na hora. Falaram que possivelmente sentimos a asa do avião se movendo, mas para mim foi o suficiente para perceber que algo estava errado. Quando todos começaram a sair, pensei, ok, essa é uma situação perigosa. Ainda assim, naquele momento eu estava pensando que tinha sido uma bomba que alguém havia deixado no prédio. Milhares de funcionários deixaram rapidamente o edifício em meio à escuridão e ao calor intenso gerado pela explosão. Do lado de fora, no estacionamento, Baker e seus colegas se surpreenderam ao descobrir que a explosão tinha sido causada pelo impacto de um avião. Sabia que eram terroristas. Não era muito difícil pensar isso. Mas a ideia de um avião usado como arma e como isso poderia acontecer nesta área era um pouco difícil de imaginar. Não acho que minha mente foi capaz de processar isso na hora, mas pensei, este é um ótimo plano. Colocaram todos na rua e pararam o trânsito. Me preparei para as bombas caírem do céu. A partir de então, Baker começou a criar uma lista de vítimas, a falar com familiares e dar entrevistas. 2 amigos próximos dela morreram e outro sofreu queimaduras em 90% do corpo. Estava treinada para anunciar a morte de soldados, mas eram civis e alguns dos oficiais nos pediram ajuda. Você tenta olhar para isso profissionalmente. Era o que eu tinha que fazer. Mas então você começa a ver nomes dos seus amigos nas listas. Pessoas que você nem imaginava que ficaram feridas e em seguida tínhamos que anunciar as mortes delas. Baker, que agora trabalha em Nova York, se comunica em todo aniversário da tragédia do 11 de setembro com colegas daquela época. Ela admite que os ataques marcaram a vida das pessoas para sempre e não se cansa de lembrar do heroísmo de quem morreu naquele dia. Marcaram mesmo. Olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã na edição do meio-dia. Eu espero você. Até mais.